Hora da gente falar sobre saúde, porque a dengue voltou a registrar alta no Brasil nesse começo de 2025. Houve 55 mil casos prováveis e 4 mortes pela doença desde o início de janeiro, segundo publicação nesta sexta-feira. E para a gente falar um pouco mais sobre o assunto, a gente vai conversar com o Dr. Marcelo Neubauer, que é infectologista e gentilmente atende a Nova Brasil. Dr. Marcelo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Infectologista, acupunturista e membro do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, CMBA. Perfeito. Muito bom. Dr. Marcelo Neubauer, a gente corre o risco de ter uma epidemia, né, um surto ainda mais forte do que tivemos em 2024, nesse ano, porque geralmente a dengue ela dá uma revezada, né? Um ano mais forte, depois algum outro ano mais leve, tem ali uma coisa meio cíclica nesse sentido, mas a gente já está com números bem preocupantes, não? Olha, infelizmente, não só corre o risco de um surto maior, como um surto bem mais grave. O que está acontecendo? Para vocês entenderem, a gente só pode ter dengue 3 vezes na vida, porque nós temos 3 vírus que provocam a dengue, o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. Quando você tem dengue uma vez, você se torna imune àquele tipo que você pegou, só que você fica hipersensível aos outros 2. Então, um segundo episódio de dengue tende a ser muito mais grave que o primeiro, e o terceiro tende a ser muito mais grave que o segundo. O que está acontecendo que está deixando as autoridades, e eu, inclusive, bastante preocupados? Além da previsão ser de um surto maior do que o ano passado, ao contrário dos anos anteriores, nós tivemos pela primeira vez um aparecimento em massa do subtipo 3. E o que acontece? A grande maioria das pessoas que tiveram dengue tiveram tipo 1 e tipo 2, porque o tipo 3 era incomum no Brasil, e elas estavam imunes àquele tipo que elas pegaram. Então, a chance delas pegarem era menor. Com o surgimento do tipo 3, e pelo menos 4 ou 5 estados já detectaram esse tipo de vírus em grande quantidade, praticamente todo mundo ficou suscetível de novo, e quem já teve dengue, maior risco ainda de uma forma bem mais grave. Uhum. O doutor Marcelo, isso é inevitável ou a autoridade de saúde poderia, de algum modo, tentar minimizar essa situação aqui no Brasil? Olha, 100% evitável não é, tá? Então vamos jogar limpo. Agora, falta muita, mas muita colaboração da população. As pessoas ainda não aprenderam a evitar manter água parada dentro dos seus domicílios. O mosquito da dengue, ele precisa de uma água parada e limpa para depositar seus ovos. Nesse lugar, os ovos vão eclodir, formar larvas que vão virar novos mosquitos e vão se espalhar. A dengue ela é relativamente nova no Brasil. Os primeiros casos de dengue no Brasil são da década de 90. Naquela época, o mosquito era muito mais exigente. Ele exigia uma água muito limpa. Então, era basicamente depósitos de água da chuva. Com o passar dessas décadas, vamos dizer assim, o mosquito ele ficou menos exigente. E aí o que acontece é que agora a água já não precisa ser tão limpa assim. E infelizmente as pessoas não têm cuidado com isso. Garrafas velhas, tampinhas de garrafa, pratinhos de vaso de planta, plantas que são plantadas em água, desculpe o pleonasmo, podem ser foco. Então, nessas situações, esses focos precisam ser debelados. E, infelizmente, ainda falta muito apoio da população. E como nós estamos tendo uma temporada chuvosa muito intensa, a tendência é o mosquito se espalhar cada vez mais. Dr. Neubauer, e aí em relação à vacina, a gente tem agora a vacina disponível, principalmente para crianças. Como é que está assim, a vacinação e, sobretudo, no SUS? Os adultos devem procurar, não devem procurar? Como é que está esse cronograma de vacinação contra a dengue hoje no Brasil? Olha, a vacina ela tem uma indicação universal entre 4 e 60 anos de idade, é o que está na bula da vacina. Por que está assim na bula? Porque ela foi testada nessa população, de 4 a 60 anos de idade. Nessa população, a gente sabe que a vacina é segura e eficaz. Fora dessa faixa, quer dizer, com menor de 4 anos de idade,
ou acima de 60 anos de idade, a gente infere que a vacina é segura e eficaz, mas nós não temos 100% de certeza, porque são faixas de população mais frágeis, onde normalmente um medicamento novo não é testado. Por outro lado, o SUS ele restringiu a vacinação a crianças, se eu não me engano, de 10 a 12 anos, ou 10 a 14 anos, uma coisa assim. O SUS fez isso não por questões técnicas, mas por questões econômicas, simplesmente porque não tem vacina para todo mundo, e o SUS precisou restringir. Então, quem está nessa faixa e tem direito a tomar a vacina no SUS, deve tomar essa vacina no SUS, com certeza. Quem não está nessa faixa pode procurar clínicas privadas. Infelizmente, a demanda está muito alta e a oferta está muito baixa, então está muito difícil se conseguir vacinar. Na temporada do ano passado, eu, por exemplo, não consegui me vacinar. E quem não está nessa faixa de 4 aos 60 anos de idade pode sim vacinar, desde que tenha autorização do seu médico. Nas crianças, do seu pediatra; nos idosos, o médico que costuma acompanhá-lo, geriatra, cardiologista e assim por diante. A gente tinha esperança de que ampliaria essa faixa etária, mas continua de 10 a 14, pelo que eu chequei aqui. Então continua, não avançou, né, essa faixa etária pelo SUS. Sim, desculpa. Eu não vi nenhuma notícia a respeito. Agora nós temos um agravante. A vacina da dengue, ela é menos eficaz contra a dengue tipo 3. Tá? Ela tem menos eficiência. Então, mesmo vacinando, ainda há um risco da pessoa adquirir a doença, inclusive com formas graves, infelizmente. Diminui o risco, mas não zera. Tá certo. Só para a gente fechar aqui, professor Marcelo, rapidamente, qual é o conselho que a gente pode dar aí para a população, já que o senhor disse que a população também não tem colaborado como deveria, hein? Passar um pente fino na própria casa, verificar lugares onde a gente possa ter depósito de água. Então, garrafas velhas. Gente, basta uma tampinha de garrafa com um pouco d'água para o mosquito ir lá botar o ovo, tá? Ele está cada vez menos exigente. Verifique caixas d'água tampadas, é muito importante. A gente ainda vê muita caixa d'água descoberta, principalmente na periferia. Se você tem um vaso de plantas que precisa de água, essa água deve ser trocada a cada 2 ou 3 dias. E principalmente para pessoas de risco em regiões onde tem uma alta incidência da doença, é fundamental o uso de repelente, principalmente aqueles repelentes que foram testados contra o mosquito da dengue. Isso é muito importante nesse momento. Muito bem, a gente agradece demais a participação mais uma vez aqui no Jornalismo da Nova Brasil, Jornal Nova Brasil, conversando com os ouvintes do Dr. Marcelo Neubauer, infectologista, acupunturista, agora falando sobre essa preocupação em relação à alta da dengue aqui no país mais uma vez. Muito obrigada, Dr. Neubauer, até uma próxima. Até uma próxima, eu agradeço a oportunidade de falar com o seu público. Valeu. Obrigado. Agora temos 8h50 aqui no Jornal Nova Brasil. Nova Brasil FM